Paz do Senhor Jesus, amados, nós estamos meditando em Atos capítulo 20, o versículo 7, relata a passagem de Paulo por Troade. Diz assim: no primeiro dia da semana, nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Glória a Deus, né? Um milagre maravilhoso aconteceu aí, mas antes mesmo de falar desse milagre, é importante lembrar que era hábito da igreja primitiva, pelo menos nós percebemos isso em Atos dos Apóstolos, o partir o pão no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Por isso é que há essa maneira de nós cristãos e nós evangélicos partirmos o pão ou termos o nosso descanso, o nosso dia de culto aos domingos normalmente. Podemos ter ao sábado? Claro que pode. Todos os dias é dia do Senhor. Todos os dias devemos cultuar ao Senhor. Não há problema nisso. Agora, é duro você estabelecer e dizer, não, agora é só isso, e ser exclusivista. Isso não dá certo, não é uma boa coisa. Percebemos então que Paulo, no primeiro dia da semana, ele partiu o pão. E ele, como pretendia viajar no dia seguinte, ele usou aquele tempo para ensinar, para pregar a palavra, para falar aos irmãos. E certamente suas palavras eram de conforto, eram palavras de encorajamento, palavras de consolo. E o povo ficava ali e recebia aquela palavra. Claro, houve esse episódio com Eutico, que ele estava sentado na janela e pegou no sono, adormeceu. Isso até é um conforto para nós pregadores, né? No meu caso, principalmente, quando eu percebo alguém dormindo durante as minhas mensagens, eu falo, bom, pelo menos não sou só eu. Paulo também, quando pregava, né? Houve gente que dormiu. Mas é evidente que minhas mensagens são 40 minutos, 50 no máximo, e Paulo estava pregando a noite toda, né? Pregou a noite inteira. O importante de tudo isso é que mesmo o rapaz dado como morto, Paulo vai lá e o abraça, e pela graça de Deus ele sobrevive, ele vive, ele ressuscita. Se ele estava morto, ele ressuscitou e vive e viveu, né? Louvado seja Deus. Importante nós pensarmos sobre isso. Importante nós lembrarmos da prioridade de Paulo, de pregar a palavra, de ensinar a palavra de Deus, de transmitir o recado de Deus para os seus irmãos. Paulo em Troade, foi isso que ele fez. Ele não desistiu de pregar a palavra de Deus. E mais uma vez nós percebemos, irmãos, Paulo passando por uma cidade, fazendo a diferença, e depois segue para outra cidade, cumprindo o seu propósito missionário, né? Propósito que Deus deu para ele. É bom a gente saber disso, é bom a gente fazer e cumprir aquilo que Deus nos pede para fazer, nos manda fazer. Que Deus abençoe sua vida. Vamos seguir orando agora em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, eu quero tanto te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tuas mãos sobre nossas vidas. Tu és um bom Deus e eu te louvo, meu Pai. Eu te agradeço pelo exemplo que nos foi deixado através de Paulo, o apóstolo. E eu oro para que o Senhor nos conceda graça de cumprirmos também o nosso ministério até o fim. Ele, meu Deus, no final
chegou dizendo: terminei minha carreira, aleluia, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Eu quero seguir esse exemplo, meu Pai, e peço que o Senhor nos dê esta graça de seguirmos juntamente com os nossos irmãos. Abençoa aqueles que hoje sofrem, aqueles que estão precisando de um milagre, visita-os com o teu poder. Opera, meu Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro e já te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, receba nosso abraço, em nome do Senhor Jesus.